Escola Modelo Design apresenta MDcast. E aí, pessoal? Maravilha? Estamos aqui com mais um MDcast. Olha, vejam vocês, hein? Mais um MDcast. Esse MDcast a gente vai falar sobre filmes, mas filmes que te inspiram, sabe? Filme que te traz a memória da infância, filmes que te fazem querer mais. Olha aí. Olha que bonito. Filmes que te inspiram. Estou aqui com os dois amigos que eles também gostam de falar sobre filmes que inspiram. É o Emílio. E aí, pessoal, beleza? Esse filme inspirou nada. É o Cafimei Bilal. Ok. Nossa. Bilal. Nossa. E o Rodrigo. Opa! E aí? É isso aí, eu sou o Ulisses e roda a vinheta, vai. Se você curtiu os desenhos da antiga Rede Manchete, então vai gostar do mangá VHS, Vortex Hiro Shinjiro. Confira em www.mdcomics.com.br e saiba a verdadeira história. E aí, pessoal, voltamos, tá? Esse é o tema, filmes que te inspiram, tá? Qual o primeiro filme que te vem à mente, senhor? Mas antes de falar do primeiro filme, cara, eu só quero falar o seguinte. Não tem essa aqui de autor, como é a coisa que o Emílio fala, né? A pauta fria. É a pauta fria, olha que termo. Isso é estranho, essa palavra. Ok, né? A pauta, você vai ver a pauta quente. Pauta quente. Então, não tem essa hoje. Se você lembrar o nome de autor, se você lembrar o nome de ator, maravilha. Mas se não lembrar, maravilha. Exato. É isso aqui. Só lembrar do filme. O filme é bom lembrar, né? Acho que faz bem, né, cara? Mínimo. Né? Fala, lembra aquele filme? Com aquele lá que acontece aquilo com aquele ator. Pelo amor de Deus. É complicado, cara. Eu já ia falar. A minha família se comunica desse jeito. Às vezes dá pra faz mais mal. Eu já deu pra perceber que o assunto é papo de maluco. Não é papo de maluco. É só malucos falando. Mas tá quase lá. E esses filmes, cara, que filme que te inspira, Emílio? Qual que é o filme que você lembra assim, que você fala, eu gosto disso? Eu acho que pra começar, os desenhos. O filme que assim, ainda pra mim é o top 1, apesar de... Mais pela nostalgia e mais por quanto que marcou. Hoje em dia reconheço que tem filmes melhores e tudo mais, mas é um filme que marcou bastante, é Rei Leão. Rei Leão. Clássico Esse eu vi no cinema, cara. Eu assisti muito feliz por Disney, isso. cara. Assisti no cinema esse daí, foi acho que 93, 94, acho que lançou. Ao ano, cara. Eu tava com 93. né? Tava com 8 anos de idade ali. Então, foi bastante marcante pra mim, porque quando você é criança, você não identifica, pra você é desenho animado, é filme, é tudo a mesma coisa, e você tá lá vendo na tela gigante, né? A historinha do pequeno Simba, né? Esse filme, ele realmente me marcou, cara. Teve duas cenas desse filme que me marcou. Eu já tinha os meus 10 anos ali, eu tinha 11 anos. E a cena desse filme, cara, que me marcou, velho, foram duas. A primeira cena, quando o Mufasa morreu. Sim. Quando o Mufasa morreu, eu acho que ali foi onde eu entendi basicamente o sentido da perda. Sim. Eu acho que eu me senti assim. E acho que eu nunca tinha chorado assistindo alguma coisa. Tinha sim, mas foi bem antes. Cara, teve um que foi pior. Tinha, cara. Lembra da mãe do Bambi, cara? Cara, a mãe mas eu do não Bambi chorei é tenso, não, cara, com a mãe do Bambi. Mas eu chorei quando o Simba subiu na Pedra do Rei e o céu tava todo nublado, chovendo. Ele tinha acabado de ganhar a luta contra o Scar, né? Sim. E os outros animais, eles estavam perdidos, assim, porque eles não entendiam o Simba como o líder, como o rei. E estavam abandonados há muito tempo. Tava, então você via, tava tudo magrinho assim, tava verdade. E aí o Simba subiu na Pedra do Rei e ele urrou.
E abriu o céu. E abriu o céu e aquele urro trouxe a luz. Cara, Então, o que eu gosto desse filme é que ele marca bastante, assim, entre aspas, assim, os ritos de passagem, né? Ele Verdade. pega o Simba e coloca ele desde o nascimento até a fase adulta, com bem marcado os acontecimentos com ele, mostra o crescimento dele. Eu acho que isso acho que pra mim é o que mais me marca nesse filme, que eu acho muito interessante. De um lado ele tinha lá digamos, a educação com a mãe dele, lá com o pai dele, depois ele vai pro Timão e Pumba, e no final é como se ele retornasse como um rei. É como um rei, justamente, pro lugar, digamos, de origem dele. É isso. Fala um pouquinho da arte. O que te marca em você em questão? Eu tenho algumas particularidades aqui. Cara, tem algumas coisas na arte que me marcam muito, que é justamente essa parte de chuva, de água, e aquela animação dos animais correndo na... Virou matéria no Nossa, Fantástico cara, ali. que foi aquilo, foi cara? um- Aquilo ali é lindo. Inserção dos... Eram os... Não eram gazelas ali, eram uns... Não, porra, do viadinho pulando. sei Não lá. era tipo uns bisões, antílopes. Antílope. Isso realmente me marcou muito. As partes que tem líquido, né, sabe? Ele passando óleo na testa do Simba, É bem a água, ele quebrando o coco, pulando a água, aquelas coisas todas. Mas, cara, uma coisa que me marcou muito ali foi a voz do dublador Garcia Júnior. Ah, sim, né? Ah, sim. Caramba, cara, que voz bonita que tem o Garcia Júnior. Né? E você só se associa, que a gente era muito pequeno, a gente só associa a voz do Schwarzenegger e do Príncipe Adam e tudo Nossa, mais. Então, que a gente já tá... do He-Man, depois que tiver, Nossa, né? o Garcia Júnior fazia a voz do He-Man, brother, pode crer. Né? E O pessoal vai lembrar daquele meme, cantando a musiquinha. né? Aí eu acho que marcou muito como a Disney sempre soube fazer muito bem a música, né? A trilha sonora da Disney é um negócio retardado. Nossa, você começa aquela vai abrindo a savana assim, aí aquele sol nascendo. Assim, fora o desenho, só com a música eles conseguem te trazer essa imersão, assim, você pegar... minhas primas, elas tinham muito costume de ouvir pra dormir essas músicas da Disney. Você só colocando a música, você já é levado pro mundo, pra aquele cenário. Eu acho que só a música, se você fechou o olho, você fica até mais imerso do que assistindo. Com certeza. Porque como você só tem a lembrança das imagens e a música te traz uma imersão diferente, você meio que se transporta de um jeito diferente, né? Então vamos colocar aí um pedacinho do trecho da música aí pra vocês, da abertura. E você, Rodrigo? Olha, o que me marca, assim, por alguma razão, assim, filmes de ficção científica que tem espaço, essa coisa do desconhecido, de você ir em busca de alguma coisa. Então, basicamente essa temática. Então vai desde Predador, Alien... Aí já tá, quem tá pra vir? Star Wars! Aqui é raiz! Aqui é raiz! Star Trek, então todas essas coisas que envolvem essa temática espacial sempre me marcou. Eu não sei explicar por Então, o quê. tema sci-fi, você diz? É sci-fi, assim, essa coisa de espaço mesmo, aquela coisa, tanto uma coisa mais humana, sei que eu posso dizer assim, uma coisa mais humana, por exemplo, aqueles filmes do Spielberg, Contatos Imediatos. Nossa, você tinha Contatos Imediatos. Claro, esse filme Nossa, cara, espetacular esse filme, cara. Como é que é o nome daquele filme que, tipo, tem uns disquinhos, uns robozinhos que vêm do espaço? Disquinhos? O milagre vem do céu. Um milagre que veio do céu, cara. Caramba, que Então, filme espetacular, cara. Tem o Cocoon também. Nossa, esse aí os também, né? Uns velhinhos. velhinhos, mano. Cara, Cocoon, cara. Esse É um negócio que até hoje eu bugo com Cocoon, cara. Imagina se fosse com mais, né? Nossa, mano. Se com Né? Obrigado pela participação, pessoal. Ok, né? Ok. Muito merda, cara. Acabou com o Cocoon, cara. Pior do que os efeitos antigos é isso aí. Com 2, Piada. com 3. piadas novas com coisas antigas. Cara, Vai voltando. Cocoon, cara, é espetacular.
Então esse foi um segmento assim que me marcou muito. Assim, como voltando a falar assim, mesmo depois de velho, Rodrigo? Sempre, isso aí sempre, cara. Jogo que envolve isso é aquele, por exemplo, esse que tem agora, Mass Effect, que abrange essa temática. Ah, meu Deus, Mass Cara, Effect. Cara, esses whatever, jogos, mano. esses filmes nesse tema, esses temas sci-fi eu gosto muito. E o primeiro que eu vi sci-fi. Foi Blade Runner. Ah, Blade Runner. Nossa, mano, quando eu vi esse filme a primeira vez eu travei, bicho. Eu era Os molecão. E Robocop, cara, é um Robocop, Ah, cara? Robocop, nossa. Nossa, não, cara. Robocop é... Não, pra mim o 2 é o clássico. Cara, o 2 é... eu tinha um pensamento quando eu era moleque, eu ficava pensando, por que esse cara abre a perna, essa merda deve estar doendo terrivelmente. Cara, tem uma arma na perna, cuzão! Não! Então, cara, eu tinha... Mas eu acho que talvez antes de Robocop, Super Máquina. Nossa, é isso. Super Máquina. Nossa, cara, é o kit. É o kit, É mano. o kit A pariu, luzinha, tá ligado? A minha vez. A minha vez, cara. David Hasselhoff. É verdade. Cara, Super Máquina era espetacular. É o primeiro Nick Fury, pô. Né? Nossa. Olha que é, né? Eu Super gostava Máquina eu bastante. gosto demais. Não, voltando pros filmes, mas deixando aqui. Por incrível que pareça, apesar de hoje em dia eu gostar muito dessa temática, assim, quando eu era mais novinho eu não curtia tanto, não. Eu só fui assistir, no entanto que eu não tenho tanto, eu gosto muito de Star Wars, assim, mas eu não tenho esse afeto como a grande maioria tem, então eu olho com outros olhos, mas quando eu era mais novo não me interessava, não sei porquê, tem certos assuntos assim que quando eu tinha até uns 12, 13 anos eu não me afeiçoei muito não, então eu só fui assistir Star Wars depois dos 18, 19. Então, Star Wars é um filme que eu me pego desde pequeno, assim, sabe quando você vê o filme e ele te pega? Sim. Foi o que aconteceu. Isso. Eu lembro que, por exemplo, ao longo da minha existência eu fui vendo assim, mas isso aqui sofreu modificação, e depois eu ia ler lá sobre o filme, então eles colocaram efeito de CG naquele Jabba que é o antigo e não sei o que, aquele Jabba zolhudo lá. Ficou esquisito, né? Então eu ficava notando essas diferenças, eu falava assim, mano, o que estão fazendo com o filme? Estão mudando, aí depois que mudaram, colocaram esse Hayden Christensen lá na parte dos fantasmas, já não gostei. Moleque muito. merda, né, cara? Tá louco? Eu não gostei, cara, eu não sou a favor. É que ele não parece ser o ser prometido que vai trazer equilíbrio. Ele não aparenta isso, ele aparenta ser arrogante e só. Não, ele aparenta ser mimado, cara. Sabe? É pior do que arrogante. Sabe? Eu não gostei, não. É desse cara. verdade, esse de fato foi uma das coisas que eu fiquei um pouco decepcionado assim, em questão do desenvolvimento do personagem ter virado Darth Vader. Eu entendo, eu fui procurar ver se tinham pessoas que compartilhavam da mesma ideia, assim, e de fato tinham pessoas que até conseguem defender bem as justificativas do Anakin até virar, mas a maneira como foi transformando, ele foi se mostrando ser na o verdade, Darth foi culpa da Vader. narrativa, né? A narrativa ela não... Não, mas aí que tá, eu acho que não é tanto a narrativa, porque se ele tivesse feito uma boa encenação naquela parte que ele mata lá os Tusken Raiders, cara, ali que ele tinha que mostrar que ele é o Darth Vader, naquela parte, foi a janela que ele teve e não foi, cara. Não, mas ele as motivações faciais, do nada o Palpatine não tinha se mostrado como Palpatine, era Era o senador. o senador, né? Que ele falou, mate as crianças. Mano, o cara tinha acabado de... Ele não tinha... Tá, mas aí você tem que pensar também que ele tava querendo se provar um Sith. Não, Ele mas tava aí que querendo tá, se a provar questão... pro mestre, talvez, né? Não, mas a Aí- questão é a seguinte, Foi- eles se mudou falam muito que fácil, assim, entendeu? entre os Sim. 13 Jedi, sim. fala que o Jedi ele é uma pessoa controlada, que ele mantém os sentimentos sob controle, e o Sith ele tira a força dos sentimentos. Então é nesse ato que ele deveria, digamos assim, tomar atitude, estou do lado negro, ponto. E assim, ele só pareceu um bichinho mimado, cara. Do tipo, não é como eu queria, Exato. matou minha mamãezinha. Então, Vai foi tomar banho, cara. isso Né? é muito Exato. de como é conduzido. Eu tô falando, tem muito do ator, que de fato o ator ele não é um bom ator, mas tem muito da narrativa, a construção das motivações. Ele é bonito. Aí, ó. O Darth Vader bonito. Aí, Entendeu? não tá bom? Tá bom. E, de fato, ele fica com essa sensação de que o Darth Vader é um cara mimado. É. Eu não compro a ideia de que esse cara é o Darth Vader, entendeu? Normalmente sempre tem... Não, mas assiste o Clone Wars, cara, que lá ele atua muito bem. Não é ele, né? É um dublador. 3D, o 3D, Já- o dublador. Já no meu caso, filmes que eu gostava, assim, que me deixava
inspirado, assim, cara, era filme de super-herói. Ah, sim. Caramba, cara, eu adorava aquilo quando eu fui ver Batman no cinema. Cara. O primeirão lá? Exato, cara. Eu já acompanhava a série. Com Adam West. Adam West, hein? É o primeiro Batman que tem spray contra tubarão, cara. É excepcional. A dancinha do Batman, Nossa senhora. né? Meu Deus, a mulher Cleia, cara, é sensacional, cara. O Coringa com bigode pintado em cima do... Nossa, cara, mas eu gostava muito dessa série, eu me Mas sentia muito bem, cara, assistindo essa série. Mas era Aquela muito pra gente, apresentação... era uma pegada mais infantiloide, assim, né? Não tinha esse tom sombrio que o Batman. Ele tinha uma coisa muito mais... com a cara meio pastelão, assim, mas era uma coisa heróica de Santos fato. Telefones, Batman! Cara, Era era espetacular aquilo, cara. Lançadas, Batman. Era espetacular, eu gostava demais daquilo. Então o filme de super-herói sempre foi, pra mim, um supra-sumo, cara, sabe? Sempre gostei muito. Quando eu fui ver o Batman no cinema, cara, nossa, velho, a hora que eu vi o Batmóvel, meu, moleque, assim, eu devia ter 7 anos de idade, cara, eu tava chorando, cara, de ver o Batman no cinema. Eu tava literalmente chorando, assim, em prantos, cara. E eu gostei demais, cara. Mas assim, o que te pega, assim, quando fala assim, herói, assim, por que isso é tão marcante? Por que isso... Hoje eu consigo entender que é aquele indivíduo que ele se dá pelo bem maior. Muitas vezes de forma inconsequente, até os últimos. E ele se dá. É simples, ele não mede a consequência do que ele precisa fazer. Isso é uma coisa muito perigosa. O Batman, a atualização do Super fala muito sobre isso, né? Das consequências, do que é o ser o certo e tudo mais. Eu acho que um dos motivos que o Batman é tão bem querido, porque ele de fato ele traz alguns questionamentos que heróis como o Superman, por exemplo, os mais antigos, assim, não trazia, né? O escoteirinho, eu adoro o Superman, mas de fato ele era muito certinho, então ele não consegue trazer a realidade dos questionamentos, é muito, é ser certo por ser certo. Não, o Batman, o novo Batman pelo menos, né, o que a gente conhece mais, ele tem sim, preciso fazer certas coisas que eu acredito ser o certo e se eu precisar eu vou fazer coisas erradas para fazer isso certo. Exatamente. Eu sempre gostei dessas coisas no super-herói. Acho que o super-herói, o primeiro, assim, fora o Batman, que eu já conhecia e lia essas coisas, mas o primeiro que me levou a entender que talvez seja a motivação de um herói foi um filme chamado Rocketeer. Era um herói que ele tinha uma mochila, um jetpack, né? E ele tinha aquele capacete, ele disparava pro alto. Nossa, eu gostava demais de Rocketeer. Gostava demais desse filme, demais. E esse foi o primeiro, né? E aí vinha, né? Veio o Capitão América, o filme do Capitão América, nossa, com aquela moto, me lembro de assistir esse Você filme. me contou uma história muito legal, que eu li isso a gente conhece já há muito tempo aí. Me contou de como essa história comoveu ele, né, da história do símbolo. Conta aí, Ulisses, como é que é? O Capitão América, pra mim, é o herói. Eu acho que são os dois heróis que eu mais gosto, que seguiram minha vida, me fizeram ser como eu sou. Quem formaram diz que herói não define nosso caráter, né? Ou ajuda a definir nosso Claro que caráter. ajuda. Me formaram como eu sou. Eu diria que é o Capitão América e eu diria que é o Lanterna Verde. O Capitão América, eu tenho uma história do Capitão América que eu na minha adolescência eu estava numa fase de muito ódio, muita raiva, e eu tive um professor que me mostrou alguns quadrinhos. Dentre esses quadrinhos, um quadrinho do Capitão América. E aí eu cheguei em casa, né? Morava numa comunidade pobre aqui de São Paulo e tudo mais. Eu já tinha raiva de tudo, era incrível. Adolescente tem um dom de ter raiva de tudo. E aí o meu irmão mais novo, o Thiago, deitado no sofá, eu abri o quadrinho e lá estava o Capitão América, com o escudo para cima, apontando a estrela para frente, assim, né? Ele estava segurando o escudo e embaixo
tinha a seguinte frase: muitos podem ser heróis, alguns podem ser super-heróis, mas poucos podem ser um símbolo. E ali aquilo me fez pensar severamente em que símbolo eu estava sendo. Que símbolo que eu estava sendo para o meu irmão. Não era um bom símbolo. E aquilo ali me mudou para sempre. E era uma coisa que já não tinha mais volta. E aquilo me mudou para sempre. E então os heróis, eles fazem parte da minha vida, sempre fizeram. Hoje eu sou casado, eu tenho filhos, e esses heróis fazem parte da vida dos meus filhos, da minha família. Eu vi lá sua coleçãozinha pequena. E esses heróis, eles mudam as pessoas. Eles são feitos para isso. Não tem sentido você criar um herói se não for para isso. Se não for para mudar a vida de alguém. Então sempre me fez isso. Essa como é que eu digo? Eu sempre tive essa inspiração. Exatamente, essa inspiração de um herói. O que ele faria? Mas não o que ele faria, ele sairia voando, disparando raios verdes. Não, o que ele faria? Ele faria o que ele julga certo. Muitas vezes o que ele julga certo pode não ser o certo. Mas se ele julgar o certo e fizer aquilo, ele vai arcar com aquela consequência. E isso é ser um herói. É você arcar com consequência. É você arcar com aquilo que você escolhe. É você ser responsável, né? Exatamente. Né? O tio Ben que o diga. Então, super-heróis são coisas que me deixam bem emotivo. E tem vários tipos de herói, né? No tema sci-fi, tem no romântico, nos filmes de terror, que eu confesso que eu nunca fui muito fã de filme de terror. Nos animes, né? Os animes. E o herói no anime, eu acho que antigamente era muito mais questionador do que nos HQs americanos. Sim, nos mangás, nos animes. Era muito mais introspectivo, né? O próprio japonês tem essa cultura mais de reflexão, olhar a superação. Hoje eu não sei muito dizer, mas assim, antes os japoneses usavam isso muito mais para se expressar, né? Tipo, eles colocavam eles mesmos ali dentro. Não era assim, por exemplo, vou fazer um filme hollywoodiano para pegar público e não sei o que, né? Então, assim, você via o autor ali. Pega, por exemplo, Evangelion, o cara pega toda a situação dele ali pra ele, né? Evangelion, você tá citando aí uma série bem complexa, cara. De fato, citou muito bem. E os japoneses tinham essa característica. Acho que ainda tem, se você pegar assim mais um, mas eles... Você percebe nos que ainda seguem uma fórmula mais old school, que a gente fala, que é o Boku no Hero, por exemplo. Mas é que hoje em dia tá mais equiparado, né? O HQ americano com isso. Eles porque estão bem mais profundos. O HQ americano, vamos falar a verdade, a gente gosta, a gente sempre gostou, mas era piegas para caralho. Era assim. Sim, exato. Era bem trechão. Antes aí do arco de quadrinhos dos X-Men ali e tudo mais. X-Men trazia uma reflexão melhor na época. Trazia uma discussão. Exato, trazia uma discussão. É isso que o X-Men trazia, exatamente. Tinha lá, por exemplo, pegava o conhecidão lá, o Apocalipse, que chegava querendo destruir tudo, aí você via alguns X-Men que eram bonzinhos e passavam por malvado, aí você via, tinha uma construção ali mesmo. Ele mexia com você, né? Mutantes versus humanos e tudo exato, mais. Ele mexia com você, ele te futucava. Sabe, aquilo que você gostava daqueles heróis, aqueles X-Men, mas passar pro lado do mal, entre aspas, não era aquilo que te futucava. É o mal, né? A gente não pensa falar, o que é o mal? É o cara que tá defendendo os próprios pontos de vista. Não só isso, a própria raça, entre aspas, né? O próprio povo dele, que eram os mutantes e tudo mais. E aí, mas eu gosto dele agora que ele tá pro lado do mal, entre aspas. O Magneto. Exato, será que eu gosto dele ainda? Será que eu não gosto? Isso é uma coisa que, apesar dos filmes que a gente viu que são muito legais, eles não conseguiram trabalhar muito bem esse... É verdade. Apesar de... A gente sabe que X-Men, falando de X-Men agora, X-Men foi que abriu a porta. Vamos falar a verdade. Né? O que eu sempre gostei do X-Men é que eles conseguiam trazer uma diversidade enorme de heróis. Todos eles tinham uma história por trás e eles
eles conseguiam nas histórias misturar todos uns com os outros, cara. Eu sempre achei isso da Marvel, assim, fantástico. Pra mim é o jeito que a Marvel me marca, assim. É o que não teve nos filmes, né? Você pega não o primeiro filme, cara, ele, querendo ou não, cara, teve uma passagem importante, porque quem foi que dirigiu o primeiro X-Men? Foi o Bryan Singer. Cara, foi ele que abriu as portas. Você não tem como, porque ninguém mais apostava em filme de super-herói, porque lembra que eu falei dos filmes lá atrás? Vocês lembram do Superman? Lembra do Superman? Lá atrás, lá com o Christopher Reeve. Eu adorava aquilo, cara. Era espetacular. Tem o Superman 4, que o pessoal fica meio assim. Já tinha, mas pode até dizer que está Godzilla nessa pegada também de herói, né? Não, mas aqui teve muita conturbação na força. Não é? Mas, e aí depois veio o Blade, né? E aí sim X-Men, mas os Batman, minha opinião, haters, minha opinião, Batman e Robin. Batman, como é que é o nome do terceiro filme do Batman lá? Tem o Eternamente. Eternamente. Tem o Batman e Robin, tem o... Acho que é isso, o Batman e com Robin. Com o Val Kilmer e com o George Clooney. Exatamente. Filme bosta! Eu estou falando bosta no podcast. É um filme bosta! Mas acho que a grande maioria não gosta mesmo. Ele tem seu papel tem na uns que história. gostam. Tem o papel. Até papel higiênico com merda tem o papel. Por que um filme merda desse não vai ter? Eu também não gosto não, mas de fato ele desconstruiu muito do Batman que estava sendo construído e tudo mais, aquela coisa mais sombria. Um negócio. E tentou trazer aquele Batman galhofa dos anos 60 e que não casava mais. Galhofa de um jeito bem ruim, né? Mas ele colorido. Exato, é uma coisa ficou galhofa bobo. Exato, ficou legal. Então, mas é que ele é um filme colorido, cara. Mano. O Batman Milos, o Batman Carta de Crédito. O Batman Milos, tem... Bate-bundinha. Tem o Batman, aquele que ele era venenoso, dá beijinho nele, tem o Bane bobão, tem o Bane bobão, bobo, olha aí, é o Batman daquela época, aqueles dois filmes bosta, entendeu? Que cagaram. São 3. Por que 3, cara? São 2 com o George Clooney e com o Val Kilmer. Eu até anulei. Tem 2, esqueci. O filme é tão desgraçado da cabeça que eu anulei esse filme ridículo. Pra não falar, aquele filme Batman Eternamente, com o Val Kilmer. Não, o Batman Eternamente é com o Schwarzenegger e o George Clooney. Tá. É tão nojeira. Jim Carrey. Ai meu Deus, tá. É o do Charada. Esse é o do Val Kilmer. É do Val Kilmer esse? Bom, a trilha sonora desse filme Batman, né, quem canta, aquele cantor Seal, Kiss from a Rose, é o nome da música, é espetacular. E a única coisa que presta nesse filme, segue um trechinho aí, Kiss from a Rose. E a única coisa que presta... mas ele também veio muito da série do Batman, né? Veio, sim. Na série animada, cara, pelo amor de Deus. Nossa, aquela aí passava na Record. Aquele filme com o Val Kilmer ainda ele é aceitável. O problema são aqueles 2 filmes com o George Clooney, cara. Aqueles 2 filmes é um terror, cara. Pelo amor de Deus. Não tem condição de ver aquilo, não, cara. Você assiste aquilo ali, você vai pro banheiro com a diarreia certa. Você comeu o bagulho, você ficou, ó. Vou te dar a dica, ó. Dica do Pepe, ó. O que acontece? Você comeu. Tá com o estômago ruim, não consegue obrar. Aí o que você faz? Assiste os 2 Batman. No meio do segundo, meu amigo. Você vai jogar pra fora até o que você não comeu, cara. Exatamente, é assim que acontece. Vamos parar de falar mal do Batman, vai. Mas é uma bosta. É uma bosta. Então, filme de super-herói pra mim... Parecia que tinha enterrado os filmes de super-herói naquela época, né? Exatamente. Foi quando veio X-Men. Exatamente. Eles revitalizaram um negócio que ficou até hoje, né? Chacotearam para caralho o Wolverine, porque não é o Wolverine musculosão, o Wolverine... baixinho, exatamente. Zangado, era... Não, a única sacanagem que eu achei foi tirar o lado animal dele, né? Isso eu falei, mas você tá descaracterizando muito. Então, ele colocar ele lá todo tá, falante, ele todo... Sim, mas professor. é que é um filme, né, cara?
Ele Exato. precisava E ter ele, fala. ele era meio galanzão, entendeu? Então ele... Entendeu? O filme precisa vender, meu amigo. Exato. Então, isso que é um que ferra. Exato. Tipo, Mas X-Men Malditos. foi o que abriu a porta, né? É, X-Men foi o que abriu a porta. Agora, vou dizer, hein? Primeiro filme do Batman, Batman Begins. Ah, o Begin. Se você não assiste do começo, você pega ele ali meio começado, você não fala que é Batman, cara. É espetacular. Não, ele é Esse muito bom, gostei também. maluco. É. Que filme Tem que muita é gente que aquele, cara? critica o Christian Bale como o Batman por causa da ele- voz dele lá e não sei Não, o quê. o problema não é a Mas voz, eu o gostei problema é a bastante. boquinha. É, então. Ah, mas ele sempre teve essa boquinha, né? O problema, ó, essa boquinha eu sei quem você é, o Bruce. Embaixo da máscara do Batman. De usar uma máscara completa, né? Porque. Máscara de mergulho, né, mano? Não, Batman, quem é você? Eu sou o Bane. Então, cara, mas Batman. A linha preta. É, o cara. Batman. É, Mas eu vou dizer, esse filme é espetacular, mano. Mas o filme é muito bom. O filme é muito Sim, eu bom. gostei O Alfred, cara, o que é aquilo, cara? Naquele cara. Eu esqueci o nome dele. Michael Caine. Michael Caine. É, então, Nossa, cara, é É espetacular. minha cocaína, né? Cara, eu gosto muito de Batman Begins, cara. Eu gosto Gosto muito, bastante. cara. E os outros filmes do Batman eu acho muito bom. É, até o terceiro que o pessoal acha que é meio pouco bosta. Que de fato ele tem um desfecho meio muito Assim, ó, pouco desses bosta. filmes novos mas- do Batman, a única coisa que eu não gosto muito é que, por exemplo, teve lá o do Coringa, que foi, oh meu Deus, muito foda, assim, eu concordo, foi muito foda. Só que quando eles foram pro do Bane, eu achei a trama, parecia que deram um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, na trama, né? Que o Coringa faz aquele jogo dos barcos, falando que, o controle da bomba tá com um de vocês e não sei o quê. Aí vai lá no do Bane, ele usa a mesma coisa. Eu falei assim, Basicamente. mano, Mas o que eles quiseram passar é que o Coringa, que é um doido, entendeu? Desvairado, fez Gotham de refém, eu vou fazer também. E o problema, eu gosto do filme. A diferença é que ele fez de fato. Sim, eu gosto do filme. Ele Isolou- fechou isolou- a Gotham City. Isolou Gotham do resto dos Estados Unidos. Né? É. Eu gosto do filme, vou dizer, Sim. eu gosto do filme. Mas essa saga da queda do morcego, essa saga tinha que ser um negócio doente. Vamos falar a verdade, tinha que ser. O inimigo não tinha que ser o Bane. Porque o inimigo do Batman tinha que ser o outro Batman. Sim. Entendeu? O Bane é um inimigo à altura? Eu considero. É, foda que ele tava meio secundário ali, né? Por causa Mas de o toda- problema, Ulisses, nesse caso é que você teria que, como você não tinha a introdução de outros personagens ali, Exatamente. você ia ter que ter que explicar de onde que surgiu tanto cara foda. Exatamente. Então, não tinha Eu acho como que mesmo. talvez o problema tenha sido justamente isso, que por exemplo, quando a Marvel tentou fazer isso de colocar, sei lá, era o Venom, o Homem-Areia e tinha mais um Nossa, filme que dele. filme E bosta. os Duende Macabro. É, o Duende Macabro, eles Não, é colocaram o um monte de doente gente- mimado, né? É, o doente mimado é do meu pai. Eles colocaram um monte de vilão no mesmo filme e aí ficou meio perdido. Você não gostou do Homem-Areia? Homem-Areia, cara. O Homem-Areia ficou Não. legal. Homem-Areia, cara. O Homem-Areia ficou legal. O Venom não. ficou muito Não, ruim. cara. E o. E aqui, o Homem-Areia. O Duende ficou horrível. Aquele moleque com aquela cara de merda, cara. Não, uma coisa que eu Nossa, vi depois, ele tem um terrível. vídeo que eles mostram que pra esse Duende Verde, ou Duende Macabro, eles tinham uma das primeiras ideias era realmente transformar numa máscara. Não, isso é já no primeiro filme. Foi no primeiro, então, só que depois eles optaram por mudar. Tava só sinistro, a porque... gente vai até por aí pra vocês darem uma olhada. Aí. Só porque não você imagina um cara colocando isso, demora 3 horas pra colocar, mas cara, o efeito fica muito melhor, cara. Exato, Não que aquele fica capacete cabeçudo. Aquele Power Ranger lá. É, o Power E Ranger, outra, mano, Super Sentai. eles podiam ter usado o rosto mesmo do Exato. ator. Sim, aquele é legal, Ele cara, teria- sim. Os trejeitos dele fazendo aquelas caretas e tudo mais. Qual é o nome dele? Ele é o. Robert Duval. Não. Viajei. É, O Duval. Ele fez o Ryuko aí nessa adaptação bosta aí do Death Note. Não, aí como É o William Dafoe. William Dafoe, É o isso. padrão. Exato, O Dafoe. Dafoe, esqueci totalmente. Cara, Dafoe, né? tinha que ter colocado o rosto dele, cara, como o Duende Verde. Sim, é um sim, terror, ia legal. ficar absurdo. E aí pega o mesmo padrão, tudo bem, pode ser aquele ator merda lá. Ele fez o Planeta dos Macacos, né? Achei que era o macaco. Não, ele era o galã, cara. Ele não é tão ruim. Não, ele não é um ator ruim, o diretor é cara ruim. É. Ele dirigiu que nem dirigiu o carrinho dele lá, cara. Vai fazer o quê? Sem reme, né? Ai, puta que pariu, então nem ele dirige, ele rema, né? Ele é
Vai falar que ele anda no pedalinho daqui a pouco. O cara é muito... Bom, Não, mas ele fez os 2 primeiros filmes, é dele. O que diz a lenda, né, no caso, é que forçaram a introdução do Venom nesse filme. Porque não Que tem ele nada não a queria, ver, né? então, Vamos falar era do pra ter Venom. sido só o Homem-Areia ali, só que eles certeza. forçaram a inserção do Venom ali que não cabia. Eu concordo. E a gente sabe o que acontece Né? quando dá essas caquinhas, essa briguinha de diretor Barra produção e tudo exatamente, mais. a gente sabe, é isso aí que dá, né? Ó, O filme a gente não é gosta bom. muito de Liga da Justiça, mas aconteceu a mesma coisa. Mas foi um pouco melhor conduzido, né? Olha lá, Tem tá aí, gente aí, pessoal. bom, pelo menos pra gente foi. Agora tem muita gente que odiou Liga da Justiça. A gente sabe que não é o primor do filme, mas a gente, pelo menos eu disse aqui, não sei o Rodrigo. Não, gostei sim. A gente gostou do filme e tudo mais. Então a gente. Eu gostei do filme. Não vou cara. falar assim, nossa, que puta filme, Não, meu só Deus. aquele legal. vilão é um bosta, cara. Vai fazer o quê? Tinha que botar um vilão lá, né? Né? Pra tomar conta da caixa materna. Né? Mas aí, a caracterização do personagem, pra mim, o pessoal pode não gostar, mas pra mim, em questão de caracterização. Ficou excelente. Esqueci o nome do cara. O Aquaman? Não, quem o Aquaman também. Mas quem Mas é? o Batman, O Ben Affleck? Ben Affleck, Ah, o pessoal excepcional. chorou demais, mano. Eu fui um desses, cara. Quando me falaram o Ben Affleck vai ser o Batman, eu falei, é o segundo herói que ele vai matar. Ah, merda. É o segundo herói que ele vai matar. Já matou o Demolidor. Agora ele vai matar o Batman. Também, né? Não, Ulisses, não fala. Vai ser uma bosta. Então assiste Argo, Ulisses. Assistiram Argo? Falar nisso? Não? Ninguém assistiu. Argo. O Argo, qual que é o Argo? Argo é o filme de um espião. Ah, tá, não vi. Não? Não. Que é o Ben Affleck, inclusive, que produz o filme. Vou Eu sei que filme dizer, que é, mas eu não vi ainda. Eu Vou baixei dizer- Cruz e Estrela, né? assistam Argo, tá? Pega aí Argo e assiste com Ben Affleck. É um ótimo filme, é um filme excepcional. Assistam Argo. Ulisses, assiste Argo. Vou assistir essa merda. Aí eu fui assistir Argo, pirei no Argo, falei, será? Aí você pergunta, tem Argo bom aqui? Não tem Argo sim. Falei, será? E aí o que acontece? Surge Batman versus Superman. E o filme foi Duca. Eu gostei muito desse filme. Sim. Como a gente entende quais são as falhas do filme, a gente até concorda com algumas críticas e tudo mais, mas acho que as pessoas exageram no hate. Aqui Né? Não é do jeito que eu queria, tá, é uma merda, só porque não tá exatamente do jeito que a gente queria, não. Tem pontos bons e tem pontos ruins, tanto num quanto no outro. Podia ser colorido o filme. Podia ser Lanterna Verde? Lanterna Verde não foi ruim. Lanterna Verde foi péssimo. Exato. Graças a Deus ele fez o juramento no final do filme, porque só por oa mesmo, porque eu falo, que filme horrível, aquele maluco cabeçudo, ridículo, O Parallax, trabalhando com o Parallax, que coisa horrível, nerd cabeçudo do caramba. Cara, que terrível que foi aquele filme. Eu esperei muito pra ver um Lanterna Verde. E aí, Vocês têm propriedade porque ele é fã de Lanterna Verde de verdade. Assim, acho que o que mais me incomoda nesse filme é o fato assim, tipo, o Lanterna Verde é aquele, o poder da vontade, né? E eles não deixam muito. Eles deixam, por exemplo, colocaram o quê? Na luta dele, isso. Colocou, cara, mas de não vontade. é assim que funciona. É muito mais Não, profundo, mas você é não muito entendeu mais o filme, indivíduo. cara. Você é leigo, cara. Você não entendeu o filme. Vou te dizer. Você tem que ter muita força de vontade pra assistir aquilo até o final, cara. Eu sei que no final do filme tu fica verde, mano. Você vai brilhar, cara, no final do filme. Vai brilhar e vai curvar. Exato. Isso é uma coisa que a gente gosta. Agora a gente fala disso, não vamos falar de filmes que a gente não gosta, mas uma coisa que a gente gosta na DC, que eu acho que a gente gosta de DC e Marvel, eu gosto dos dois também. Mas o que gosto muito na DC é esse lado mais introspectivo dos personagens. Justamente. Eles trabalham, você vê o Batman, você vê a saga dos Anéis, como que um pouco antes desses
quando o Hal Jordan ainda é o Spectre e tudo mais. Os personagens da DC acho que eles são muito mais profundos em relação à maneira como eles são pra eles mesmos do que os da Marvel. Sim. O da Marvel é muito mais voltado, por exemplo, do personagem pra fora, o comportamento dele, não o que ele tem pra dentro, né? Tudo bem, tem episódios e quadrinhos... Mas não é o plot, né? Não é o plot, justamente. Não é o plot. Tanto que os personagens Marvel, eles são mais espalhafatosos, vamos colocar assim. Você pode olhar, inclusive, nos uniformes. Pega os uniformes e faz uma comparação, você vai ver. Entendeu? Os X-Men era um negócio terrível, cara. Se X-Men nos anos 90 era uma alegoria. Sim, tudo colorido, então, é verdade, tudo coloridão. Né? Tem as suas diferenças, entendo isso. Mas, de fato, os heróis DC, eles são mais introspectivos. Vamos pegar animações recentes pra gente ter uma comparação. Pega Guardiões da Galáxia, por exemplo, que eu tô assistindo. É tudo muito mais auê, tudo muito mais... Você tem o lado mais o lado fanfarrão, né? Mas ele é muito mais fanfarra do que, por exemplo, pegar a Justiça Jovem. Que ele pega basicamente o mesmo público. E se você vê a forma como que é trabalhado o personagem, tem o Crow lá, que é o Aqualad. Sim, né? O Caldor. Né? Tem o próprio Superboy, como que ele é. Sim, do começo do Dick, quando ele é pequeno ainda, que ele tem que ser, ele entender que ele não é o líder e tudo mais. Então, isso que a gente queria ver no cinema. O pessoal quer fanfarra, acha que tem filme tem que ser só divertição, tem que ser divertido, sim, tem que ser divertido, mas isso é que era legal nos filmes da DC. Isso é o que me atrai nisso. É justamente essa... Não vou falar conflito interno, porque geralmente... É o espírito da DC que ela trabalha nisso. É isso que eu gosto de ver num herói. Pra mim, eu não faço questão desses negócios engraçados que eles colocam, essas pega piadinhas. O Spawn, cara. Nossa, mano, o Spawn é muito foda, cara. O Spawn, cara, você tem Não o filme, tá? Não o filme, o quadrinho. Mas o filme, eu não gosto do filme, mas ele tem umas coisas bem interessantes ali. Visualmente ele é muito bem feito, o Spawn. E se você vê, cara, ele lá, o Sam, né? Ele tem motivo pra ser doidão daquele jeito. Ele ficar doidão daquele jeito no filme. Ele tem motivo, entendeu? Ele foi cagado antes de morrer e depois que morreu foi cagado também. Então ele ficou putaço. Com certeza. Então o filme tem a coerência dele, é um bom filme. Então, mas aí que tá. É que assim, no quadrinho ele é um anti-herói muito mais profundo do que mostraram no filme, sim. né? Mas que você tem tempo pra mostrar, né? Exato. Então, tem que ser... Contar uma história, né? A gente que trabalha com quadrinhos, mas a gente sabe que contar uma história e você trazer esse lado de reflexão, onde encaixar isso é muito complicado. Realmente não é uma tarefa fácil de você cumprir, não é uma tarefa eu acho fácil. Que o problema não é nem a dificuldade ou facilidade, a questão é muito você conseguir associar isso junto com aquilo de tem que atrair público. Exatamente. Isso é o mais chato. Isso é a dificuldade. Igual o Watchmen. O Watchmen, pra mim, é um filme excepcional. Pra mim também curti muito. Você entendeu? Mas foi um filme fracasso de bilheteria. Fora isso que o pessoal, os haters, tem os que gostam muito do Zack Snyder e tem os que odeiam o Zack Snyder. Eu acho que o pessoal às vezes pesa demais, entendeu? Ele, de fato, ele não faz filmes primorosos, mas nos pontos que ele acerta, pega 300, mano. Que filme legal. Eu achei legal também. Né? Aquele como ele trabalha a narrativa do garoto. 300. Cara, 300, você assiste, você acaba o filme e você quer sangue, meu amigo. Você quer sangue, você quer partir cabeça, você quer chutar cachorro na rua. Você tá entendendo? Você sai de lá triste, cara. Sangue no zóio, mano. Exato, cara. Então, eu gosto. É o Ahu. Tem o Dizzy Sparta, mano. Virou meme por anos esse negócio. Nossa senhora. Entendeu? Então eu falo assim, poxa, o pessoal, né? Eu gosto muito dos filmes do Zack Snyder. Aquele Sucker Punch eu achei mais ou menos, né? Não gostei não desse Sucker Punch. Tem que não falar. É um filme que você assiste, mas é chato pra caralho. É chato pra caralho. Então, assim, de fato ele tem coisas que não é tão legal assim. Tem bunda. Eu tava assistindo, ainda não terminei de assistir, né? Watchmen, né? O Watchmen. Eu tava assistindo, assim,
ele consegue trazer esse clima desse... Consegue, sim. O Zack Snyder, ele consegue falar assim, poxa, essas reflexões, ele traz os diálogos de uma forma mais interessante. É um filme da e Vértigo. isso, pra quem não tá acostumado, é chato. E é um filme Vértigo, né? Vamos falar Exato. um filme Vértigo porque o universo Vértigo, ele é um universo mais denso. Sim, justamente. Entendeu? Por isso que eu gostei. Assim, Exato. eu gosto dessa coisa psicológica, você Tem mexer uma coisa- com sentimentos, digamos, tem ideais. uma coisa mais pop Vértigo e também foi muito bem trabalhada, que é quem? Constantine. Constantino. Sim. Legal. Constantine foi excepcionalmente trabalhado. Eu gostei. Então, mas Quem dera. Esse Constantine- eu queria ter assistido mais filmes com... Então, mas assim, o o Keanu Constantine, Reeves, ele mano. também, ele trabalha com essa questão dele, fala assim, faço tudo pra poder ir lá pra cima, né? Então, assim, ele trabalha com o conceito, as questões internas do Ele personagem. é um personagem também. mais complexo, tipo Sim. assim, você faz acreditar que ele é um cara que só pensa nele, e na verdade ele tem muito da personalidade do House, por exemplo, que Sim, é bem... né? Que é o cara que é meio filha da puta e tal, né? Desculpa a palavra, mas é um cara que parece que não liga pra ninguém, mas quando a coisa aperta, é que ele mostra o valor dele ali. Que de fato, né? Verdade. E falar nisso, House é uma sériezinha boa, hein, bicho? Hein? Você assistiu House? Assisti Sim, sim. Cara, vale muito a pena assistir isso, cara. Vale muito a pena. O conflito entre eles, o jogo que você tem, a trama. Vocês vão falar, vai, filme, Excepcional, cara. né? Mas tudo Vamos- bem, vamos- vamos voltar aos filmes. Vamos voltar aos filmes, cara. Filmes, né? Que a gente falou. Vou Vamos lançar um chutar o aqui. pau da barraca? Chutar o pau da barraca? Lá vem. Matrix. Eu ia não, falar Matrix desse. é bom. Esse é o concurso. Eu acho que Esse assim, é. apesar de, como eu disse, na época eu não era tão fã de filmes assim, depois que eu assisti depois de velho, você entende você entende as referências, você entende a complexidade que o filme traz. Acho que eu era meio superficial quando eu era mais novo, por isso que eu acho que eu não gostava muito. Nossa, eu fiquei doidão quando eu assisti, cara. Eu fui pra escola E eu falei, eu fiquei pensando, será que porra que é essa aqui, cara? Será que eu tô... Tudo uma ilusão. Exato, eu fiquei... mas é só um filme. Não sei. meu amigo. Essas voltas. Como se você coloca um ensino na sua cabeça? Exatamente, cara. Isso. E Matrix, cara, os 3 filmes. Que desfecho. Que gostei. desfecho. Você tem que entender aquele desfecho. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, não. Não, pra mim, acho Vamos falar do visual? Então, já que a o gente que eu não mais vai gostei acho que eu não sei se foi no terceiro filme ou no segundo, quando o Dr. Smith lá, o Smith, ele entrega pro Neo o fonezinho dele, né? E fala assim, você me libertou. O cara falei, não. Vamos fazer o seguinte, ó, tá marcado aqui, a gente vai falar sobre a trilogia. Vamos reassistir o Matrix e vamos falar da trilogia. Vamos falar não vale a desses pena, cara. pontos aí, vamos? Né? Vou ver Deixa aí se no eu comentário se consigo- vocês querem. Vou ver se eu consigo trazer um cara pra falar da trilogia Matrix, tá? Vou falar o nome dele, Já vai fazer o dele. convite já? Exatamente, que é o Léo Lousada. Sim. Esse Grande Léo, mesmo. gosta de Matrix, vocês vão adorar, né? Aconselho, tá? Conhecimentos da Humanidade, é o canal dele. Aconselho, tá? Vamos ver se ele vem pra falar de Matrix com a gente, Opa, tomara, cara. não é? E aí, eu acho que então a gente pode deixar o Matrix. Agora a parte visual de Matrix. A Matrix ele foi um marco. Que foi aquilo, hein, cara? Apesar de ele ter muita influência de outros filmes e o anime, que é o. Animatrix. Não. Olha. Não, o que ele se inspirou, que é o Vigilante da Manhã, é o Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Que ele- O Zé é outro que... Tem Mas muita nem influência, falemos do filme pra não chorar. né? Então ele, apesar de ele ter muita dessa influência de anime, né? Animalesca, né? Muita influência otaku, que são confessas fãs de anime. Agora as irmãs Wachowski, né? Elas são fãs, confessas de animação japonesa e tudo mais. Ele tem um marco que ele veio numa época onde estava tendo uma grande transição do analógico pro digital. Qual que é interessante? Ele realmente pega... Teve um marco, porque nessa mesma época, falando em jogos rapidamente,
foi onde foi o divisor de águas, né? Final Fantasy VII. Sim. Final Fantasy VII veio próximo ali ao Matrix, foi muito louco, realmente. E o visual, aquele visual meio, eu não sei dizer, é meio... Bem sci-fi. Sci-fi, é. Mas Porque ele mistura, porque no começo do filme você acredita assim, que é um filme dos anos 90. O visual deles fora da Matrix e dentro da Matrix. Exato, ele parece... Eles conseguem botar assim, você digamos assim, parece mesmo que tá no computador e não sei o que, você fica meio... Ele consegue te trazer essa linguagem... E é bem limitado ainda, se você ver as partes de CGI, até no 2 que fica muito visível a luta do Neo contra o Smith, né? Em termos desses efeitos, o que mais, digamos assim, entre aspas, foi cagada é, por exemplo, aquela parte do... Certo. Continua aí. Então, no primeiro filme do Matrix, acho que em termos de efeito, o que foi mais cagado, entre aspas, assim, é porque, assim, eles matam um monte de gente no saguão daquele prédio lá, fica tudo metralhado, tudo ferrado, e na hora que a bomba explode, o saguão tá inteiro, né? Acho que esse foi, por exemplo, assim, o erro. Tá na Matrix, mano. Cara, você tá tão envolvido. Você tá tão envolvido que você nem percebe. Você não percebe. Não, a primeira vez que você vê, você não percebe. Mas depois você vê a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, você começa a ficar mais atento. Então, o CGI é meio datado, assim, então. na época. Mas, como eu falei, ele pega muito essa transição. Tanto esse quanto o Senhor dos Anéis. Não, parou. São dois filmes São dois filmes, assim, que é da mesma época. Você é leigo. Você não tem o que falar. Não tem envergadura moral. Lord of the Rings. Aqui é fã. Aqui é raiz. Cara, Lord of the Rings. Cara. Já a gente chega lá. Vamos voltar a falar só do visual, do que mudou, né? Onde começou a se popularizar os celulares e tudo mais. Lembra da promessa dos celulares? O Samsung Voice. Nossa, né? Lembra do Samsung Voice? Né? Era o Supra-Sumo. Motorola V3. Que era... Nem fala. E Matrix, de fato, cara, ele trouxe junto com ele um monte de coisa, incrível, o visual daquele filme, aquele esquema de óculos, aquelas capas que eles usavam. Sobretudo. Nossa, aquele segundo filme era a bala pra todo lado, hein? Nossa, lembra disso, cara? Muito tiro, A cena da Trinity, ela pulando e estourando o vidro. Nossa, ela é sensacional. Que mulher sensacional. Fazer acrobacia, tirando... quando ela pula do prédio, né? Um monte de cascalho voando. A Trinity naquele filme, pra mim, é a inspiração, cara. Porque ela é... Eu não quero comentar isso agora, mas a Trinity, ela é a vontade, cara. Vamos trazer isso aí no análise do trilogia Matrix. Que eu não sei. Pra mim, a vontade é o Neo, cara. De todo o filme. Depois vamos falar do... Bom, acho que do visual a gente, né, pode também trabalhar isso mais. Dá pra ficar aqui a noite inteira só falando disso, de Matrix, sim, cara. Né? Agora, Senhor dos Anéis. Cara, que isso. Então a musiquinha do condado. Cara, eu vou dizer pra você, cara. Eu sou fã de mitologia tolkiana. Não, cara, é foda. Eu sou fã, mas fã mesmo. Pra mim, Senhor dos Anéis, Silmarillion, é que eu não tenho nem como mensurar o tanto que eu gosto disso. Entendeu? E a adaptação, pra você que Cara, a que é realmente adaptação, fã. cara, é o seguinte. Tiveram algumas coisas no filme que assim, tudo me agradou. Aquela cena do Isildur cortando os dedos do Sauron. Isildur! Caramba, cara, ele usando a Narsil, A espadinha. passa a lâmina nos dedos do Sauron e tchau dedos. Pra quem não leu os livros, tem certos detalhes que acabam passando batido, né? Mas você perde um pouco do peso, porque você não tem a bagagem anterior, exato, né? é que ali, já como o Senhor dos Anéis começa ali, de fato,
o Isildur, que ele é um... Pô, e a narração ali no comecinho. Nossa, é lindo, cara, é lindo, é lindo, é lindo. Não, cara, Aquela mistura lá construção meio muito bem de, feita, né? meio de élfico com... Nossa, é lindo, é lindo. É a... Quem é que narra ali? A A Galadriel, né? É a Galadriel. Galadriel que narra. O Senhor dos Anéis, cara, a trilogia Senhor dos Anéis, ela realmente tem muita coisa boa. Eu vejo alguns pontos negativos que pra mim ficam insignificantes perto da obra. É, por isso que eu falei. Pessoal, aprenda, tá? Aprenda. Vocês da internet. A gente tá indo pra internet mais também agora. Sejam menos exagerados. Sejam menos 8 ou 80, ou eu amo ou eu odeio. Não, velho. A vida não é assim, velho. O seu amigo, você ama ou você odeia. O cara não, velho. Você sabe que o cara, tem um cara legal e tem coisas que você não gosta dele, é assim. A vida é assim. Então, sejam menos fanboy e apreciem a obra como um todo, entendeu? Não, e sem contar que assim, antes de fazer uma crítica a algum filme ou qualquer coisa, mesmo a uma pessoa, tenta se colocar no lugar de quem está fazendo aquele filme, no lugar daquela pessoa que está falando determinada coisa, para você entender a razão dela estar fazendo aquilo, né? Exatamente, é um ponto de vista também, né? Ele não tem como abranger o ponto de vista de todo mundo. Tem gente que lê o livro, é um dos livros mais lidos do mundo, agradar todo mundo não vai. Fora que você vai pegar o Senhor dos Anéis, você vai pegar um Silmarillion para adaptar. Mas foi muito bem adaptado. Foi muito bem adaptado. Tem uma coisa no filme. Tem 3 anéis que o Sauron não pega. Tá? Um anel tá com a Galadriel. O outro anel tá com Elrond. E o terceiro anel, ele tá com um personagem do filme. Ele fala no filme. E se você prestar atenção, você vai ver. Foi uma coisa muito sutil. Então, pessoal, quem leu os livros e tudo mais, percebe. Consegue, ele sabe. Ou seja, foi muito bem adaptado. Foi respeitoso com a obra original. Foi, cara. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que eu precisava. Tem fotografia do filme, a música, a trilha sonora. É tudo. Não, esse filme é primordial. Não, acho que assim, se você for fazer alguma o crítica, Retorno do Rei, cara. Se você for falar de Deus, falar mal assim, na verdade não falar mal do Senhor dos Anéis, mas por exemplo, falar mal disso que quando você faz um livro e depois vai pro filme, é que quando você coloca uma imagem lá, você tá meio que acabando com toda a criação da pessoa quando leu, né? Por exemplo, assim, a pessoa que leu o livro imaginou o condado de um jeito e tal. Exato. Aí vai lá no filme, o cara fez um negócio tão bem feito, tão foda. Então você acredita. Assim, aquilo lá é o condado. Você Exato. acaba com tudo aquilo que você tinha criado. Fala, não, o condado é daquele jeito. Exato, e é lindo, e tá tudo certo. Foda. E se você não gostou do filme, gostou do livro, tá tudo certo. Também. Entendeu? Então, Um não anula o outro, os dois são bons. Sim, gostei muito da trilogia O Hobbit. Gostei muito porque você vê uma outra participação ali dos anões, tá? Os anões não são tão justos ali, vai ficar em Erebo, não são assim, eu entendo, tá? Mas vamos entender assim, o Hobbit é um livro para criança. Sim. O Tolkien contava essa história para os filhos dele. Sim, tanto que é muito mais leve. Se você ver pegar os filmes, ele tem um peso muito maior. Ele traz outros elementos para complementar, sabe? Eu sei que, pra mim, né, eu vou dizer agora Emílio, ficou muito estendido, não precisava. Eu acho que ficou algumas coisas legais, mas como história eu acho que não acrescentou tanto, né? Ficou muito legal a Guerra dos 5 Exércitos e tudo mais, mas pra trama em geral ficou um pouco carregado. Eu achei que não precisava ter sido abordado dessa maneira e trazer o Como eu falei, o Emílio é ligo, ele não entende dessas coisas. Não, eu tô falando como filme em si. Não, eu tô né? brincando, eu entendi. Eu concordo que no último filme ele se torna um pouco mais carregado, ele te cansa um pouco mais. A mim ele demora um pouco mais pra cansar. Porque você gosta desse universo, é um universo muito gostoso de assistir o Senhor dos Anéis, entendeu? Quando você vai jogar
o jogo que não tem nada a ver com a história, ele pega alguns pontos, que é as Sombras de Mordor, né? Meu Deus do céu. Mordor, cara. Aquilo ali é uma poesia. É uma poesia interativa. Exato. Poesia esta que você lê quando você tá fulo. Você arrebenta, trucida, destrói, amassa, quebra, rasga, fura. Olha aí, né? Você entendeu? E você é um mocinho. E ainda você é um mocinho. Agora digo, quem jogou as Sombras de Mordor, quem jogou, não entende quem é o Celebrimbor, porque o Celebrimbor é daquele jeito. Não, entende uma parte, né? Você entende o que diz ali. É. Leiam o Silmarillion. Leiam. Vai ver o que ele é só fodão. Exatamente, certo? Bom, deixa eu só dizer vou dizer da minha parte, tá? Só pra encerrar, um filme que me marcou demais. Muito bastante mais. Eu acho que acredito um grande público que vai ouvir e tudo mais. Não sei o Ulisses, não sei o Rodrigo. Harry Potter, Cara, eu gosto muito. tá? Gosto Por que muito. Harry Potter me marcou muito? É uma época onde eu não sou um cara grande consumidor de livros, tá? Isso é um grande erro. Mas foi numa época onde me atiçou muito o gosto pela leitura ali. A maneira como a cara, eu tô me estudando, a J.K. Rowling. Que é muito parecido com Tolkien. Que, né? Essas iniciais malditas e confundem. Como a Rowling, ela conta e narra, ele te traz questionamentos da adolescência, que foi quando eu assisti e acompanhei o Harry Potter e tudo mais, e traz uma trama pesada até. Sim, onde morre o personagem. O vilão é triste. Exatamente. Sem nariz, careca, é triste. A que eu dobro triste. Né? No terceiro filme, no Cálice de Fogo ali, que... Nossa, eu não vou dar spoiler, né? Que acho que todo mundo já deve ser, mas morre um personagem de uma maneira... E no livro mesmo, eu falo, caralho, você não tá esperando que esse personagem vai morrer. Assistam Harry Potter. Você tá maluco. Então, Assistam, assim, eu tô falando agora, por que inspira? Aquele filme, tipo, todos os detalhes, quando ele entra na plataforma 3/4, quando ele vai comprar a varinha e os livros dele lá no Beco Diagonal, é muito mágico. Ele te vende a magia de um jeito assim, espetacular. Então você quer estar, tipo, é o nosso mundo com um mundo paralelo que a gente não conhece. Então você fala, puxa, podia ser verdade, entendeu? Não é? Verdade. O Harry Potter ele te transforma para uma realidade que não é a sua. E usando esse filme, para falar a verdade, usando esse livro, eu consegui tirar muitas pessoas da realidade que elas estavam por um curto período de tempo. Que eu lia esse livro para as pessoas dentro do GRAAC. Olha que legal. Hospital do Câncer Infantil. Eu lia muito Harry Potter para as pessoas. Porque eu tinha o poder na mão e o meu poder era o livro. Eu conseguia fazer, por um curto período de tempo, Trazer um pouco de magia para esse pessoal. fazer essas pessoas não serem quem eram ali e não estarem onde estavam. O Harry Potter me proporcionou isso. Então, se eu conseguir marcar na vida breve de uma pessoa alguma coisa, foi com Harry Potter. Entendeu? Então, e esse filme é realmente um filme rico em detalhes. Ele é rico em detalhes. Assistam Harry Potter, assistam, É uma leiam. obra. Vai valer muito a pena. Pessoal, o papo tá bom. Vamos deixar esse papo para um número 2. Vale a pena. E já fica o convite pro Léo, Léo Lousada está convocado. tá? E a gente só vai saber que você veio se você ouviu todo o podcast. Então, Léo, ó, a responsa, hein? A gente quer você aqui na trilogia da Matrix pra gente aprofundar e ir no cerne de toda a história que envolve Matrix, os detalhes. Sigam-nos nas redes sociais. Dá uma olhada no nosso site. Vamos fazer um jabá aí, rápido. Vamos falar do que tá Fazer um modelo jabá. / outras coisas, né?
Eu vou começar falando da Modelo, tá? Para vocês que não conhecem, somos da Modelo Design, uma escola de desenho que tem o objetivo de inspirar as pessoas. Olha que bonito, é o tema certo, né? Trazer uma perspectiva para as pessoas, para quem estuda desenho, para quem estuda arte em geral e tudo mais. É o pessoal poder se sentir motivado, incentivado a produzir arte, né? E não só produzir também, tem o nosso espaço lúdico também, que a pessoa pode vir aqui para conhecer também, ver nossos alunos, conhecer a gente aqui, né? E além disso... Jogar um card game, jogar um card game, justamente um Magic. Um board gamezinho, de leve. Olha o assunto Magic legal pra gente conversar. Exato, cara. Então, olha só, pois é. Né? E aí, é um site da Modelo, vamos deixar aqui na descrição para vocês, todas as nossas redes sociais, certo? A gente tem o MD Comics. Nosso portal que publica quadrinhos. A gente lançou um quadrinho, nossa primeira parte, que chama Corações de Nanquim. Dá uma olhada lá. Em breve a gente vai ter o VHS, que é um quadrinho em homenagem ao Eduardo Miranda. Quem que foi o Eduardo Miranda? Só o cara que trouxe, por exemplo, o Cavaleiro Zodíaco aqui pra gente, né? Nos períodos antigos. Períodos primórdios. Os primórdios, que aqui é raiz, né? Todo mundo sabe, né? Então a gente carrega tudo isso aqui com a gente, né? Então a gente também lança tirinhas, já tem lá repertório, você vai encontrar... Não, o repertório vai ser pro final do ano, né? Então você vai encontrar tirinhas lá também. Semanalmente, né? Vai ser semanalmente, lá no exatamente. Facebook, fanpage da Modelo Design, tem o MD Sketch Club que está aberto para o público. Pessoal, se vocês querem interagir, vocês querem ver um local onde você pode colocar sua arte, ou apreciar a arte, ou se sentir incentivado para começar a desenhar, é ali. Tá? Assim, eu gostaria que vocês vissem o Sketch Club não como só tem gente fodona, ou então só pra gente quem sabe desenhar. A questão não é essa. A gente coloca, as pessoas colocam o desenho lá justamente para você se sentir inspirado a desenhar. Fala assim, eu nunca desenhei na vida, não importa. Coloca lá o teu bonequinho e o palito. Pô, você sentiu vontade, sei lá, desenhar o Legolas, mano. Desenha e coloca lá. Entendeu? Faz parte disso, sabe? Comenta no trabalho do outro, dá uma olhada. Aí o pessoal vai comentar no teu trabalho também. Essa é a interatividade. Não é questão, você tá fazendo propaganda da escola. Não é propaganda, cara. Tá juntando as pessoas. Estamos fazendo propaganda de algo que vale a pena fazer. Uma coisa que a gente acredita. Exatamente. Uma coisa que a gente acredita. A Modelo Design, ela tem essa filosofia, né? A gente poder apostar, incentivar as pessoas que acreditam no próprio trabalho, acreditam no próprio esforço, que isso vale a pena. Vou até deixar um destaque para duas pessoas, tá? Fica o meu abraço para a Gabi, que foi aluna, ainda a gente entende, né? Foi aluna nossa, pra gente ainda é nossa aluna, tá? A Gabi, ela posta os trabalhos lá direto, postou o trabalho de Rei Leão, eu adorei aquele desenho. Ela sempre tá postando desenho lá, que ela nos deixou assim, porque ela mudou de cidade, né? Mas ela tá sempre com a gente, cara. Exatamente. E tem um rapazinho novo, eu não vou lembrar o nome, mas ele fez um desenho das esferas do dragão e da Pokébola. Olha só. Né? Eu não sei a idade, não sei... Mas ele colocou lá, ele percebe que ele tem o tanto que ele ainda precisa estudar e tudo mais, mas ele colocou de uma forma, né, que ele fez com muita dedicação, ele entende o tanto que ele ainda precisa estudar e tudo mais, e colocou lá. E eu estou colocando em destaque isso daí porque não é um lugar para você se sentir intimidado, apesar de ter uns 2, 3 lá que desenham bem pra caramba, né? Desenhos já de quadrinhos e tudo mais. Tá lá pra inspirar como qualquer outro. Exatamente, pra estar lá tanto pra pegar o cara de 50 anos que desenha a vida inteira, quanto o cara de, 5 anos, 9 anos que tá vendo desenho agora, cara, não importa. Então, sigam a gente. Olhem nossas redes sociais, entrem no Sketch Club. Emílio, Rodrigo, valeu a ajuda, valeu a participação. Poxa, estamos aqui sempre que precisar. E fui. Falou! Falou! Até mais, tchau.